Olá pessoal, estou aqui para comentar a prova de redação da SPM desse segundo semestre de 2010, que deve ter deixado muitos candidatos satisfeitos, já que abordou dois temas bastante atuais. O primeiro deles, uma proposta que solicitou uma dissertação a respeito do limite do público e do privado diante dos avanços das novas formas de comunicação e da expansão das redes sociais. O candidato não poderia deixar de considerar, na elaboração do seu texto, as consequências desse fenômeno, sobretudo para a juventude brasileira. É um assunto bastante debatido por nós, bastava que o candidato lembrasse que o mundo contemporâneo é caracterizado pelo aumento do fluxo de informação, favorecido pela expansão tecnológica e pela disseminação das redes sociais de relacionamento. Nelas, o indivíduo deliberadamente se expõe, porque tem o intuito de compartilhar da sua vida com os seus amigos, com os seus seguidores, enfim. É nesse contexto que a gente pode afirmar que os limites entre público e privado desaparecem, já que as pessoas, em geral, publicam informações que são de âmbito pessoal particular para aqueles que quiserem acessá-la, tornando públicas essas informações. Os estudiosos avaliam que os efeitos desse fenômeno, eles podem ser paradoxais. Por um lado, eles podem ser positivos, já que garantem a transparência. No mundo em que nada mais se esconde, em que não há mais privacidade, a gente tem a possibilidade de conhecer as pessoas, as empresas, os governos, como eles verdadeiramente são e não como eles pretendem que a gente acredite que eles são. Nesse sentido, nós criaríamos uma realidade pautada por valores muito mais claros. Por outro lado, há aqueles estudiosos que acreditam que os efeitos podem ser negativos quando a gente considera que a informação da vida privada das pessoas pode se transformar num produto do capitalismo. Segundo eles, o objetivo de sites como o Google é o de comercializar essas informações, favorecendo a publicidade. Nesse caso, essas informações não só seriam controladas, mas usadas como forma de manipulação. E nem sempre as pessoas estão cientes, né, de que esse fenômeno acontece. No caso dos jovens brasileiros, vale ressaltar que há um processo de democratização do acesso à internet no Brasil. Cada vez mais pessoas acessam a internet aqui no nosso país, principalmente os jovens, que são os que mais desfrutam dessas redes sociais de relacionamento. Nesse caso, nessa nova realidade que a gente vem desenvolvendo, seria essencial que esses jovens fossem preparados no sentido de desenvolver neles o senso crítico para que eles saibam lidar com esse contexto, exercendo discernimento a respeito daquilo que devem publicar a respeito de suas vidas ou não. Um tema bastante tranquilo que vem aparecendo aí em outros vestibulares, tantas vezes que a gente pode dizer que ele está se tornando um tema quase que clichê nesse segundo semestre de 2010. O tema 2 era uma proposta que solicitava uma dissertação a respeito dos movimentos paradoxais da globalização. Tema trabalhado por nós, não só na turma específica da SPM, mas em todas as turmas do CPV, quando fizemos uma redação a respeito da globalização e dos países do BRIC. Eu espero que vocês tenham lembrado dos conceitos trabalhados por nós e tenham aproveitado nessa dissertação. Bastaria que você considerasse que o conceito de globalização pressupõe uma integração entre nações, integração em âmbito econômico, social, político e cultural. No entanto, a globalização que a gente conhece, que a gente viu se consolidar a partir do fim do século XIX, é uma globalização que se desenvolveu motivada por interesses econômicos. Então, as suas características são a predominância da ideologia neoliberal, o desenvolvimento tecnológico e a expansão da internet e a expansão dos mercados dos países ricos e a, entre aspas, exportação das multinacionais para os territórios mais pobres a fim de explorar mão de obra mais barata, mercado, consumidor e matéria-prima. Nesse sentido, a globalização, que pressupunha o desenvolvimento das diferentes nações e a construção do bem-estar de todos, na verdade acabou por intensificar as desigualdades sociais e as diferenças entre países ricos e países pobres, uma vez que ela se estabeleceu a partir da exploração dos países ricos sobre os países pobres. Uma outra contradição desse processo se evidencia quando a gente considera o fluxo migratório. O conceito de globalização pressupõe a queda de barreiras e pressupõe a livre circulação de pessoas.
que é incentivada quando você considera o âmbito econômico, né, que demanda aí por mão de obra qualificada, muitas vezes até promovendo a fuga de cérebro, que é prejudicial aos países em desenvolvimento, aos países mais pobres, porque justamente essas pessoas que saem desses países contribuiriam para o desenvolvimento da sua economia. E, contraditoriamente, ao mesmo tempo em que se pressupõe a livre circulação e há esse incentivo de imigração desses profissionais, você tem a construção de barreiras como as políticas contra imigrantes, sobretudo nos países ricos, a partir do pretexto de que essas pessoas acabam sobrecarregando a infraestrutura pública e até degradando o mercado de trabalho porque se sujeitam a trabalhos em condições que não respeitam leis trabalhistas e a salários muito mais baixos, promovendo inclusive uma concorrência. Então, assim, nós trabalhamos bastantes conceitos que poderiam ser aproveitados aqui. Eu espero que vocês tenham se lembrado deles. Fico torcendo pelo sucesso de vocês e desejo a todos boas férias. É isso. Grande beijo.